Alguém está levando uma mensagem, está falando de Cristo, está falando o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Esta é a mensagem. Esta mensagem vem da palavra de Deus, da palavra de Cristo, para mim e para você, para todo aquele que ouve e crê na palavra de Deus. Porque aquele que crê, aceita esse chamado. Mas aquele que não crê não vai aceitar o chamado. E aquele que aceita o chamado segue aquele líder. E o nosso líder espiritual é Jesus Cristo. Nós temos líderes materiais, homens e mulheres de Deus, que estão aqui para fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus. Mas o nosso líder maior, o nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Ele quem nos chamou, Ele quem vai te capacitar, e é Ele quem vai te colocar no lugar que Ele quiser. E, portanto, tudo na nossa vida espiritual é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo ao amado filho Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, na parte A desse versículo, toda a escritura é inspirada por Deus. Veja bem, se você está ouvindo uma palavra lida da palavra de Deus, das escrituras sagradas, ela é inspirada pelo próprio Deus. E o próprio Deus é que nos chama, através do seu Filho Jesus. E a palavra do Senhor, para mim e para você, através da leitura da Bíblia Sagrada, é o próprio Deus nos chamando para fazer algo para Ele. Mas sabe o que acontece, meu irmão e minha irmã? Quando há um chamado muitas vezes e um trabalho específico para fazermos para o Senhor, muitas vezes nós queremos rejeitar. Mas eu digo aqui para você nesta noite, se Deus te chamou, te capacitou, te colocou naquele lugar que você está, é para que você faça para Ele, não é para o homem. Então Ele te capacitou para fazer um trabalho específico para Ele. E aí sim, mano, entra aquela outra palavra, que eu não vou aqui entrar nesse assunto desta noite. E Ele capacita você para esse trabalho. Portanto, quando a escritura do Senhor, a palavra de Deus é lida, a mensagem é explanada, você começa a observar e ver que este chamado, dentro do seu coração, arde a palavra de Deus. É para você, é para aqueles que estão ouvindo. Muitas vezes, na primeira vez, você não vai entender essa chamada. Muitas vezes, na segunda vez, você vai ficar com dúvida. Mas vai chegar um dia em que você vai ouvir sempre a mesma chamada de Deus para você, chamando você para servir a Ele. E nós somos servidores. Isto é, Jesus disse que Ele não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ele deu um exemplo para nós. Então nós temos que servir. E Jesus nos chama para servir a Ele em primeiro lugar. As outras coisas que advêm da nossa vida espiritual, irmãos, provém dEle, como Ele quer, da forma que Ele quer e para quem Ele quer dar. Existem os dons, existem os frutos que nós podemos pedir a Deus, podemos pedir dom a Deus, mas aquele trabalho específico, como faziam os profetas, homens de Deus elencados na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até aos discípulos de Jesus, que tinham um trabalho específico para Deus. Deus chamou e disse: faça isso. Os profetas, irmãos, aqueles homens, aqui eu li nesta noite, Abraão, Deus chamou ele para um trabalho específico, para um resgate da humanidade, uma nova nação, que até hoje, estamos seguindo, de geração em geração, e é o chamado de Deus, uma nova geração, que ali iniciou naquele momento com Abraão, e hoje nós estamos permeando, irmãos, nesta palavra de Deus, porque Jesus nos chamou. Livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21,
quer que vós se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma vez nas suas costas, dirá a vós: este é o caminho, siga-o. O que quer dizer isto na minha e na sua vida? Profeta Isaías dizendo: este é o caminho, siga-o. Ele está dizendo: vem aqui, eu quero te mostrar. Então ele está te chamando. Quando vem aqui é chamar. Alguém chama você, diz aqui, ó, é neste caminho que você vai andar. Jesus nos chamou para andar no caminho que ele nos mostrou, não é em outro caminho. E nós que somos muitas vezes desobedientes, infiéis, acabamos saindo deste caminho que ele nos mostrou e entrando em outros caminhos, mas há consequências em nossa vida, porque ele nos chamou para andar naquele caminho. E por que estamos saindo? A nossa vida espiritual muitas vezes vai de mal a pior, porque nós saímos deste caminho. O nosso chamado é para este caminho, não para outro. Livro de João, capítulo 8, e versículo 47, na parte A: aquele que pertence a Deus, ouve que Deus diz. Você foi chamado. A partir de hoje, você aceitou andar neste caminho, está andando neste caminho, e você pertence a Deus. Você, a partir de hoje, cristão, que fez de livre, espontânea vontade, algo na sua vida que você nem imaginava, fez essa diferença de andar neste caminho. Você, de livre, espontânea vontade, volta a dizer, começou a andar neste caminho, aonde Deus te mostrou através desse chamado. Você ouve o que Deus diz. Temos que ouvir a sua palavra. Se você ouvir o que Deus diz, é porque você é filho dele. O filho ouve o que o pai diz. Quando o filho é chamado pelo pai, ele tem que ouvir o pai. E muitos filhos, quero aqui falar na área espiritual, não estão ouvindo a voz do pai. Jesus Cristo sempre disse, em toda a sua caminhada terrestre, em todo o seu ministério, que ele sempre ouvia a voz do Pai. Ele sempre obedecia ao Pai. Porque o Pai dizia, filho, este caminho que você tem que ir, é isso que você tem que falar, é assim que nós devemos nos proceder, porque nós somos imitadores de Cristo. Nós somos filhos por adoção, irmãos. E o filho tem que ouvir a voz do Pai. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, evangelista Lucas, escrevendo, disse, ele respondeu, quem? Jesus. Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Veja aqui, obedecer a palavra de Deus. O próprio Jesus dizendo isso. Ele dava exemplo, obedecendo ao Pai. E nós, que exemplo estamos dando? Muitas vezes, desobedecendo a palavra do Pai. Que exemplo estamos dando? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser exemplos dos fiéis. Nós temos que estar mostrando, ser exemplo que aprendemos com Cristo. Porque o que você aprende com Cristo, você tem que colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia. E como você aprende com Cristo? Através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas, através dos 66 livros que são juntos formando uma coleção de livros inspirados por Deus, para mim e para você, nos norteando na nossa vida espiritual. Livro de Salmos, Salmo de número 29, versículo 3 ao versículo 5. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus de glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor
despedaça os cedros do Líbano. Aqui o salmista Davi dizendo que a voz de Deus é poderosa, é majestosa. Não tem voz mais forte que a voz de Deus. E quando se fala em voz, nós lembramos do tema que estamos tratando aqui nesta noite. De chamar, de chamado. É Deus que está chamando. Deus está chamando você nesta noite. Você que está nos ouvindo, Deus está te chamando para um trabalho na sua obra, para um trabalho a servir a Ele. E muitas vezes você não está ouvindo, por quê? Porque você está com o ouvido agravado. Você não está ouvindo com ouvidos espirituais. Para ouvir a voz do Mestre, para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar abertos os nossos ouvidos espirituais. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e as materiais, carnais, só carnalmente. Para nós ouvirmos Deus falar conosco, para nós ouvirmos esse chamado de Deus na nossa vida, nós temos que estar com nossos ouvidos espirituais bem abertos e atentos à voz de Deus. Aí sim, o cristão vai ouvir Deus chamando. Aí sim, vai ouvir a voz de Deus ecoar no seu coração. E ele vai entender este chamado. E vai obedecer esse chamado. Seguir esse chamado. Há diferença daquele que ouve e aquele que não ouve. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 24, na parte B. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Deus continua falando, Deus continua chamando, Ele vai sempre continuar chamando, chamando a humanidade, chamando aquele que Ele criou, a sua criatura, para que venha até o seu filho e se torne filho adotivo, através de Jesus, do seu filho. Mas enquanto não nos tornarmos filhos adotivos, seremos criatura. A partir do momento que nós entendermos esse chamado, aceitarmos a sua palavra no nosso coração e seguir ao seu Filho Jesus, seremos chamados filhos de Deus. A importância que Deus nos dá por termos ouvido a voz do próprio Filho. Jesus fala comigo, Jesus fala com você, Jesus fala com todos que estão atentos a sua voz. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês, ou de vós, sejam iluminados, a fim de que vós conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quem o chamou? Apóstolo Paulo aqui falando aos irmãos em Efésios disse, oro também. Apóstolo Paulo ali estava falando com Deus, dizendo que eles possam conhecer essa esperança. A esperança da humanidade, a esperança nossa é Jesus. Não há esperança no mundo para muitas coisas que está acontecendo. A esperança do mundo é Jesus. Não há outro que possa livrar. Não há homem que possa livrar. É só Jesus. A área espiritual, irmãos, muitas vezes as pessoas não estão dando o devido valor. Mas é através dela, através do Espírito de Deus, que é o livramento, a esperança nossa para melhor em nossa vida, é quando Jesus voltar. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo. Não haverá nem pranto, nem ranger de dentes. Não haverá aflições. É ali naquele momento, irmãos, que nós vamos subir com Jesus. A esperança do povo de Deus, da família de Deus, que nós somos uma família, a família cristã. É quando Jesus voltar, bradar o nosso nome, nos levar para morar nas mansões celestiais, morar ali com Deus, juntamente com Ele, Jesus. Esta esperança, ela não pode morrer.
E o apóstolo Paulo orava para que os irmãos entendessem, a fim de que eles conhecessem essa esperança. Conhecer a Jesus, Ele é a esperança. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossiga para o alvo, a fim de que ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio daquele que foi chamado por Jesus? Chamado celestial, as mansões celestiais, a morada no céu, ali onde habita o Altíssimo. Altíssimo é Deus. Ali estaremos todos nós juntos, irmãos. O cristão que recebeu a chamada e obedeceu, e seguiu e não saiu da onde Deus colocou ele. Porque muitas vezes as pessoas recebem a chamada, começam a caminhar com Jesus, e aí abandona a caminhada. A sua chamada lá atrás, quando Deus te chamou, Ele te alistou. Ele fez uma chamada com alistamento para entrar no exército de Deus. E o soldado covarde abandona a batalha. Cristão covarde está abandonando a batalha. Porque nós vivemos uma batalha aqui, irmãos, até a volta de Cristo. É uma batalha espiritual. Nós não podemos ser covardes em abandonar Jesus, em abandonar esta batalha. O homem, a mulher, o ser humano foi chamado para isso, para servir, chamado para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos. Você, meu irmão, foi chamado para servir. E se você abandonar essa batalha, você ficará à deriva. Não terá mais aquele que está ao seu lado 24 horas, o Espírito Santo de Deus. Ele, irmãos, está ao seu lado, te livrando. Ele está ao seu lado para que você possa resistir às astutas ciladas, diz a palavra de Deus. Então nós vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo: prossigo para o alvo. Quem que é o alvo para mim e para você? Jesus. Quem que é o alvo que nós estamos prosseguindo? As mansões, a nova terra, a nova Canaã, a nova Jerusalém, como assim você queira entender que as palavras na Bíblia Sagrada, irmãos, estão entoando para nós que haverá uma nova cidade. Ela está dizendo, irmão, que ali moraremos todos juntos e não haverá mais dor, não haverá mais nada que possa nos afligir, mas só aqueles que são chamados por Deus. Livro de Hebreus, capítulo 3, e versículo de número 1. Portanto, santos irmãos, observe bem essa palavra, antes de eu terminar de ler. Livro de Hebreus, capítulo 3, e versículo de número 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Você confessou naquele dia que você ouviu a palavra de Deus, ouviu o chamado de Deus, que você ia aceitar andar com Jesus. Não foi isso que nós fizemos? Os cristãos somos cristológicos porque aceitamos de livre e espontânea vontade andar com Cristo, seguir o seu caminho, professar a Ele como nosso único e suficiente Salvador. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, e Ele é para mim, é para você, é para toda a humanidade, e aceitamos. Os nossos pensamentos têm que estar fixados só em Jesus, diz a palavra do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo chama os irmãos dizendo: santos irmãos. Por que isso, irmãos? Porque somos filhos de quem? De Deus, por adoção. E Jesus é santo, o único santo. Ele é santo, 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 santo.
A palavra de Deus no livro de Isaías diz que o próprio Deus é chamado por Isaías, o profeta: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, o próprio Filho é o mesmo Pai. Ele é santo. Santos irmãos, porque aceitamos Jesus, participantes do chamado celestial. Eu e você somos participantes do chamado celestial. É um chamado diferenciado, não é um chamado comum não, irmãos. Não é um chamado, como eu relatei aqui, apenas para ilustrar de um patrão, de um chefe humano. Esse chamado aqui é do maior, é do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso está chamando você nesta noite. Ouça o Todo-Poderoso te chamando através de Jesus, através da sua palavra. Ele está te chamando para segui-lo, Ele está te chamando para servir a Ele. Então não seja um soldado covarde. Quando você se alistar para esta guerra, não deixe o seu companheiro na mão, não deixe o seu general na mão. O seu general chama Jesus Cristo. O meu e o seu general, o próprio Deus, irmãos. Irmãos, Deus nos dá liberdade para que fazemos escolhas e para decidirmos seguir ou não a Jesus. O chamado de Deus é sempre prático, irmãos. Buscá-lo de todo o coração e fazer a sua vontade. Essa é a nossa maior vocação. Através do chamado, é um chamado geral para todos, irmãos. Realizado depois de ter um relacionamento próximo com Deus, seguindo os seus princípios. Em amor, nós encontrará um chamado individual. Aí entra aquela palavra que eu disse no início, individual. Isso é diferente, mas Deus tem para cada um. Então, irmãos, para identificar se você recebeu o seu chamado, fique atento ao que Deus tem colocado sobre a sua responsabilidade. Portanto, eu quero te dizer nesta noite, meu amado amigo, irmão e ouvinte da palavra de Deus, aproxime-se mais e mais de Deus a cada dia e faça uma pergunta a Ele, o que Ele reservou para você. Deus tem algo reservado para você ainda nesta noite. Deus tem algo reservado para você, meu irmão e minha irmã. Cumprir o chamado de Deus é uma decisão maravilhosa. Eu creio, irmãos, é uma decisão maravilhosa e muito importante na vida de qualquer cristão, na minha, na sua vida, de qualquer pessoa, irmãos, através da graça e o amor de Deus. Quem é a graça? Jesus Cristo. Nós vivemos no tempo da graça. E por que o amor de Deus? Porque Ele deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. João 3,16. Ele nos amou de tal forma que nós não podemos nem medir, nem saber. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É muito profundo para mim e para você entender. Esse tal maneira não se pode medir o amor de Deus para conosco. E é isso que Ele quer realizar na minha e na sua vida. Ele nos chama, nos capacita. Ele nos chama para servi-lo e para ajudar a levar almas ao seu reino. O reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. As demais coisas nos serão acrescentadas. É a palavra de Deus para mim e para você. O que você quer? No livro de Mateus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. O que você está buscando? Deus sim pode escolher qualquer pessoa para um trabalho específico. Mas lembre-se, o chamado em primeiro lugar. Em primeiro lugar chama, depois escolhe para um determinado trabalho. E nós, como soldados escolhidos,
não vamos arredar o pé nessa batalha. Vamos até o final. Até o final. A nossa vitória de como chamado de Deus está lá no final. Não está no início, não. Não está no começo e nem no meio. É lá no final. A vitória só vem no final. O final é quando Jesus voltará para buscar um povo, diz a sua palavra, zeloso e de boas obras. Será que estamos zelando pelo nosso chamado? Será que estamos fazendo a obra conforme fomos chamados para fazer? Fica essa pergunta para nós nesta noite. Eu quero aqui, encerrando esta programação nesta noite, deixar para você um versículo bíblico, mas que você possa meditar neste versículo. Observe, se você quiser anotar, anote aí, irmão. Livro de 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vou repetir para que você possa anotar e ler esta palavra. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo de número 10. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória. Fez o quê? O chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Este é o Deus que te chama. Este é o Jesus que te chamou. É Ele, em sua glória eterna, através de Cristo. Sofremos, sim. Ele sofreu, sim. Sofreu, mas foi pouco tempo. Este pouco tempo que nós queremos dizer, esse tempo que nós estamos passando aqui. Você pensa que é longo? Não. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ele vai restaurar. Ele vai confirmar na sua vida. Ele vai fortalecer você. E vai pôr em firmes alicerces. O que sustenta uma casa? É o alicerce. Esta casa é eu e você. Casa espiritual de Deus. Quem nos fortalece é a palavra de Jesus. Quem nos fortalece na nossa vida e nos restaurará quando estivermos quase desfalecendo é a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Busque a Deus. Ore a Deus. Ele vai restaurar. Ele vai confirmar a sua palavra na sua vida. E Ele vai te fortalecer quando você estiver fraco. Salmo 46. Ele é a nossa fortaleza, bem presente na hora, da angústia. Ele é o nosso socorro, bem presente também nesta mesma hora. E aí lá no Salmo 46 e verso de número 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É esse Deus que chama a mim e a você, chama a humanidade para vir até Ele. Ele está nos chamando a cada dia, a cada momento, a cada hora. Mas parece que nós não estamos ouvindo. Parece que os cristãos não estão ouvindo mais. Irmãos, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir Deus chamando você. Jesus Cristo nos chama todo dia, toda hora. Lembra-se aqui, irmãos, me vem à memória, profeta Samuel, sacerdote, juiz. Ele, quando era jovem, Deus chamou ele por 3 vezes e ele não entendeu. E Eli disse para ele: diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Que você nesta noite possa ouvir a voz de Deus dizer: Senhor, eu estou aqui. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Mas você tem que aceitar esse chamado de Deus. Você tem que aceitar Deus trabalhar na sua vida. Essa liberdade que nós lemos aqui nesta noite é uma liberdade onde você tem
como sim e como não, porque para Deus não existe outra palavra, ou sim, sim, ou não, não. E Deus está te chamando, Deus está nos chamando a cada momento para nós servir a Ele da melhor forma possível. E será que estamos fazendo desta forma? Que você nesta noite, meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, pense nesse chamado de Deus para você. Você vivia num mundo atribulado, num mundo onde ninguém olhava para você. Você vivia em momentos em que dizia assim: ninguém me vê, eu não sirvo para nada. Mas o dono da chamada, Jesus Cristo, te trouxe para a maravilhosa luz, te trouxe para servir a Ele. Ele é o dono de tudo, é o Todo-Poderoso. Então, seja fiel àquele que te chamou. Seja com aquele que te chamou. O general te trouxe para o seu exército, exército celestial. A nossa chamada é uma chamada celestial. A nossa chamada é diferente. Chamada espiritual não é como uma chamada material. Eu disse aqui nesta noite, ela é mais que uma chamada material. Ele nos capacita para fazer as obras do Senhor. É por isso que nós devemos dar ouvidos à voz de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, possa lhe abençoar nesta noite, possa colocar no seu coração que Ele está te chamando para fazer aquilo que Ele tem para colocar nas suas mãos. E que nós possamos continuar esta obra que Deus deu para mim e para você, para os cristãos, fazer aqui fé e obras. É isso que Deus quer que nós façamos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos ouvindo nesta noite, irmãos, irmãs, todos cristãos, todos aqueles que professam Cristo como Salvador, ou aqueles que ainda não professaram, mas são cristãos e querem hoje receber essa chamada na sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que possam entender a palavra do Senhor, porque quem fala com você é Deus. Quem fala no seu coração é o Espírito Santo de Deus. E que nesta noite você possa entender esta chamada. Vamos neste momento orar a Deus mais uma vez. Não se esquecendo, se você tiver Deus colocar no seu coração a vontade de ligar aqui na rádio Voz Amiga, falar com o irmão João. Aqui tem um caderno de oração permanente da rádio, onde todos os programadores irão orar por você. Nós não sabemos qual é o teu problema, qual é a tua situação. Coloque o seu nome elencado aqui, escrito neste caderno. Nós nesta noite vamos orar. Deus pode te chamar para um trabalho específico. Deus pode te constituir nesta noite. Deus pode te restaurar nesta noite quando nós lemos a sua palavra. Deus pode confirmar. Deus pode te fortalecer. Somente creia. Vamos orar aqui nesta noite, juntamente com todos vocês que estão aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus. Una-se em fé juntamente comigo, vamos falar com Todo-Poderoso. Querido Deus Pai Eterno, Deus de poder e glória, Mestre, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu Jesus querido, Tu morreste ali na cruz do Calvário, derramaste o Teu sangue, pagando alto preço, para que pudéssemos estar aqui, falando desse chamado nesta noite. Oh meu Deus e meu Pai, estenda as suas mãos poderosas, visita cada filho Teu nesta noite, visita o seu lar, visita o seu trabalho, a sua vida particular. Deus, que nós possamos a cada dia entender o chamado em nossa vida, que possamos entender o que o Senhor tem para conosco. Oh Senhor, nos capacita, nos dai força, nos restaura, nos dai da Tua graça para nós continuarmos te louvando e te adorando. Meu Deus, todos os nomes elencados aqui neste caderno nesta noite, Jesus, estenda as suas mãos poderosas. Se houver enfermidade, a enfermidade está repreendida no Teu nome, Senhor. Que haja cura, Senhor, que haja libertação e restauração nesta noite. Oh Deus de poder e glória,
aqueles que estão ouvindo nesta noite e querem fazer um concerto contigo, Senhor. Aceite a Ele, meu Deus, para voltar à sua casa, ou aceitar a Ti, Senhor, e caminhar contigo, Senhor. Aceite e escreva seu nome no livro da vida. Oh, meu Deus e meu Pai, estenda as suas mãos, abençoando o teu filho irmão João, esta rádio, a sua esposa, a sua família, abençoa todos os programadores, abençoa a cidade de Campo Grande, Senhor, abençoa nosso estado, abençoa a nossa grande nação brasileira, abençoa as famílias, Senhor, ó Deus de poder e glória, abençoa grandemente as autoridades constituídas, Senhor, seja elas militares, eclesiásticas, civis, judiciárias, todas que provêm de Ti, meu Deus, estenda as suas mãos, aqueles que não conhecem a Ti como Salvador, aqueles que não conhecem a Ti, Senhor, o Seu chamado, que nesta noite o Senhor possa chamar e dar oportunidade para que eles possam ouvir a Sua voz, Senhor. Oh Deus de glória, estenda as suas mãos abençoando a continuação desta noite, o nosso dia de amanhã, as enfermidades. Eu quero mais uma vez nesta noite, Jesus, lhe prover, Jesus amado, porque Tu és médico, Senhor. Estende as suas mãos, curando, Senhor amado, nesta noite, aqueles que estão enfermos no leito do hospital, Senhor. Visita nesta noite, meu Deus. Oh, Senhor amado e Deus mestre, oh, Jesus querido, estende as suas mãos, Jesus, nos cobre com as suas mãos poderosas, aquelas mãos ali, Jesus amado, oh, furadas, aquelas irmãos, aquelas jovens, crianças, abençoa cada um, Senhor, abençoa toda a liderança, meu Deus, estenda as suas mãos poderosas, abençoando grandemente, Jesus querido, aqueles que não puderam ouvir a Tua palavra nesta noite, dá-lhes a oportunidade. Oh, Senhor amado, toma cada um de nós nas suas mãos, nós te rogamos as bênçãos nesta noite e cremos que iremos receber no nome de Jesus. E aqueles aceitando o seu chamado, seguir a Ti, Jesus, a Tua palavra fiel e verdadeira. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui com saúde diante da Tua presença. Nós te agradecemos no Teu nome. Amém.